Está no ar. Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar nossa jornada de hoje, quinta-feira. Até 1 da tarde a gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp 973350038 para você fazer perguntas aos nossos entrevistados de hoje, 973350038, 12:01. Eu sou o Mauro Friesman, como eu já falei aqui, quinta-feira, e você conhece o nosso espaço nesse dia, no ar, o Gente do MPD que Fala, é uma parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje, então, a partir de agora. Dr. Rui Fernando Gomes Leme Cavalheiro, procurador do Trabalho, tutor e professor da Escola Superior do Ministério Público da União, associado do Movimento do Ministério Público Democrático. Dr. Rui, bem-vindo, obrigado pela presença mais uma vez com a gente. Tudo bem? Obrigado, Mauro, tudo bem? Boa tarde a todas e todos. Também com a gente nessa jornada de hoje, doutora Sara Bononi, advogada, escritora, conselheira seccional e ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos e da Igualdade Racial da OAB São Carlos. Bem-vinda também, mais uma vez com a gente, doutora Sara, tudo bem? Seu áudio fechado, doutora. Tudo bem. Boa tarde a todos e todas, um prazer mais uma vez estar com vocês. Obrigado pela presença sempre com a gente. Dr. Rogério Magalhães Júnior, mentor e estrategista em carreira médica, diretor executivo da RMA Treinamentos. Rogério, bem-vindo. Tudo bem? Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui para colaborar com nossos ouvintes e telespectadores aqui da Rádio 365. E também com a gente nessa nossa bancada de hoje, do MPD, do Gente do MPD que Fala, Kleber Carrilho, cientista político, professor universitário, pesquisador em ciência política da Universidade de Helsinki, na Finlândia. Muito boa tarde para você, Kleber, na Finlândia. Como estão as coisas? Boa tarde para vocês. É um prazer estar novamente nessa mesa de debates. As coisas aqui estão ótimas. Então, a gente está chegando ao verão, então as coisas melhoram um pouco, mas é sempre bom falar aqui sobre os problemas do dia a dia do Brasil, nesse espaço tão democrático e tão importante do rádio brasileiro. Então vamos lá, o nosso primeiro assunto desta tarde, para falar sobre os jornalistas que foram agredidos por integrantes da segurança de Nicolás Maduro, ao tentarem entrevistas com o presidente venezuelano durante a cúpula de presidentes sul-americanos lá em Brasília. A confusão ocorreu na saída do evento, no Palácio do Itamaraty, onde profissionais estavam posicionados para entrevistar os chefes de Estado que deixavam a reunião. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores lamentou o incidente e disse que irá apurar as responsabilidades. Já a Secretaria de Imprensa da Presidência da República repudiou as agressões e afirmou que vai trabalhar para que esse tipo de episódio não se repita. Kleber Carrilho, eu começo com você a respeito desse tema. Antes disso, até porque a gente não teve a oportunidade ainda de dizer por aqui, olha, o programa Gente que Fala também repudia essas agressões sofridas pelos jornalistas lá no Distrito Federal. Se solidariza com todos, não só em relação àqueles que foram agredidos, mas aqueles que não foram agredidos, mas que presenciaram toda aquela situação. Kleber, é a velha conduta do extremo, né? Pode ser da extrema-direita, ou pode ser da extrema-esquerda. Isso aconteceu aos montes aqui no Brasil durante o governo Bolsonaro, por conta da extrema-direita, sempre contra os mensageiros, ou seja, sempre contra os profissionais de imprensa, contra os repórteres, e sempre a favor, né, o extremo sempre a favor das suas próprias narrativas. Isso é inaceitável.
aqui no Brasil, um país democrático, é diferente do que acontece na Venezuela não democrática de Nicolás Maduro. Você sabe, Mauro e colegas, que para esses regimes, né, e eu não considero, às vezes as pessoas confundem e dizem que o regime do Nicolás Maduro é um regime populista ou um governo populista. Isso não se resume a populismo. Na verdade, o que ocorre ali é um estado de exceção e, como em todo estado de exceção, a liberdade de imprensa é a primeira a ser atacada. A liberdade de manifestação, o papel fundamental de quem faz do jornalismo, de levar a informação para as pessoas, o seu ganha-pão, a sua profissão. E quando a gente pensa, né, nesse papel de de levar a verdade, de levar a informação para as pessoas, o seu ganha-pão, sua profissão, estou falando aqui da função social e do indivíduo no ambiente de trabalho. Então, são dois desrespeitos que ocorrem nesses ambientes, que ocorrem nesses países, e que a gente não quer que ocorra no Brasil. A população brasileira, mais do que eleger o atual presidente, ela deu um recado em outubro do ano passado contra aquilo que se tentou fazer no Brasil durante os últimos 4 anos, que foi também calar a imprensa. Quando este governo, que recebeu este mandato com a intenção de retomar o processo democrático, quando este governo recebe e ainda faz elogios ao regime de Nicolás Maduro, né? Não quero entrar aqui em detalhamentos maiores, mas quando faz elogios, isso precisa ser observado, apontado, porque realmente é algo que não pode se refletir, ou melhor, não reflete aquilo que pensa a população brasileira, aquilo que quer o brasileiro ao dar a este novo governo um mandato para retomar a democracia. Então, a gente precisa repudiar veementemente e tomar muito cuidado para que isso não se torne prática também no país, no Brasil, nesses momentos de tensão. Doutora Sara, seu entendimento sobre esse nosso tema? Bom, sem dúvida nenhuma, quando se vê aí o ingrediente violência, quem se diz e se coloca ao lado do que pugna a democracia não pode concordar. Então, eu só vejo repúdios, felizmente, de vários órgãos, inclusive do órgão que eu integro, atualmente é a OAB, mas, enfim, foi uma grande... O Maduro disse aqui, uma das vezes, que ele acha necessário criar uma agenda diplomática, né, com a América. Mas o fato é que, agindo assim, né, não se pode pensar em diplomacia também. E nós vimos isso, como bem citou você, que no governo Bolsonaro, essa medida de violência, que deu a tônica de tudo, nos afastou dessa agenda, inclusive internacional, que o presidente Lula parece querer retomar. No entanto, como também colocou Kleber muito bem, é preciso aparar as arestas, cuidado com as falas, porque nós estamos num momento muito delicado e que eu me pergunto, o que quer os brasileiros, né? O que quer o Brasil enquanto governo, porque nós estamos muito divididos. Então, primeiro precisamos provar para o mundo e para os brasileiros qual é o caminho que nós vamos trilhar. Procurador Rui Fernando, seu entendimento sobre esse tema. Bom, não vou adentrar a seara diplomática nem a seara política, porque isso escapa ao meu escopo de associado do MPD, que nessa condição que eu estou aqui. Mas o Ministério Público do Trabalho, desde 2013, ele exige que os veículos de comunicação estabeleçam estratégias para os seus profissionais, jornalistas, cinegrafistas também, não se exponham a esse tipo de risco, né? A gente tem muitas ocasiões em que os jornalistas, os cinegrafistas,
eles são agredidos, né? Durante o governo Bolsonaro, por exemplo, em várias ocasiões foram agredidos por seguranças e também por apoiadores do presidente em diversas manifestações perante as falas públicas que ele tinha, mas também a gente teve vários momentos onde aconteciam protestos de rua e os jornalistas eram alvejados, né, com bala de borracha, eram agredidos, e lógico que isso não vem dos manifestantes, né, isso vem de uma polícia que ainda tem uma dificuldade de saber lidar com esse tipo de manifestação democrática. Então, o Ministério Público ele teve uma iniciativa de exigir que as empresas de comunicação estabelecessem estratégia de proteção dos seus trabalhadores, né? Qualquer agressão injustificada acaba sendo criminosa e tem que ser, logicamente, verificada e as pessoas responsáveis têm que ser punidas. Mas o órgão de imprensa que contrata aquelas pessoas, né, tem que dotar as pessoas também com algum tipo de proteção, tem que ter uma estratégia, tem que ter, inclusive, um treinamento, né, de como lidar com situações de risco. Então, nisso, o Ministério Público agiu no passado já, e a gente acabou tendo que verificar esses protocolos no governo anterior. É uma profissão, como você deve saber, Mauro, que ela está muito exposta a esse tipo de risco, né? Rogério Magalhães, seu olhar sobre esse tema não é exatamente a sua área, o seu escopo é a saúde, mas enquanto cidadão, como é que você entende? Pronto, é muito bom esse tema, porque eu me vejo, né, não como um técnico aqui, que nem os nossos amigos que estão aqui, mas como cidadão brasileiro, independente do governo, a gente defende a democracia e, como o Rui falou, isso faz parte do treinamento, isso faz parte de uma preparação, e eu tenho certeza que a comunicação ela é fundamental em qualquer que seja a esfera. Sim. Ainda com você, Kleber, para a gente fechar esse tópico, como é que fica daqui para frente uma aproximação mais diplomática, né? Como destacou aqui a doutora Sara, em relação ao Brasil e Venezuela? Olha, Mauro, você sabe que ter relações diplomáticas com a Venezuela é fundamental para o Brasil. Primeiro, que é um vizinho. Segundo, que há interesses econômicos importantes do nosso país em relação à Venezuela. E nós temos uma tradição no Brasil de ter contatos e ter acordos diplomáticos com diversos países que não são democracias liberais. Isso ocorre em todo o mundo. A Venezuela não poderia ser uma exceção. Nós temos o governo anterior, por exemplo, tinha uma boa relação com a Arábia Saudita, e a Arábia Saudita não é exatamente uma democracia liberal. Então, este não é o problema em si. O que é grave, e foi grave nessa semana, inclusive nessa tentativa, como a doutora Sara disse, que o atual governo tem de retomar as relações internacionais, o que foi grave foi essa encenação muito grande que o presidente Lula fez, esse apoio muito claro ao governo de Nicolás Maduro. É diferente ter relações diplomáticas com o país, com o Estado da Venezuela, agora ter uma relação de grande amizade e de elogios públicos a um governo que é uma ditadura, todos nós sabemos, não é uma democracia. Este é um grande problema porque corta a possibilidade de outras aproximações importantes. A União Europeia, por exemplo, é um parceiro importante para o país, para o Brasil, embora muita gente diga, não, mas a China tem muito mais importância econômica. Claro que sim. Só que essa aliança estratégica com a União Europeia é fundamental, inclusive para que a gente não fique somente dependente da China. Seria um problema também para o Brasil. Então, quando a gente olha para esse elogio do presidente Lula ao presidente Maduro, parece algo isolado, que pode ser criticado somente pelo fato em si, mas é uma complexidade muito maior. Então, a gente precisa observar muito bem se essas paixões do presidente Lula não podem acabar atrapalhando algo importante, que é a estratégia diplomática, a estratégia do Brasil como um Estado que participa do jogo geopolítico. Nesse seu raciocínio, a relação diplomática não é com o governo da Venezuela, é claro, com o Estado venezuelano, né? Temos que levar em consideração que as nossas instituições democráticas vão muito bem, obrigado, o que não acontece com as instituições democráticas, ou as instituições da Venezuela, uma vez que não há democracia. E para essa relação diplomática acontecer, a democracia tem que estar de lado a lado.
o ideal seria isso. Infelizmente não é possível. Nós temos aí talvez 2/3 da população mundial, um pouco mais que isso, vivendo sob regimes que não são exatamente democráticos, e nós temos que ter relações com todos, embora nós também tenhamos, como democratas que somos e como Estado democrático que somos, temos que estimular que o processo democrático esteja presente na maior parte dos estados nacionais e talvez o presidente Lula, talvez não, tenho certeza que o presidente Lula errou neste momento ao fazer essa homenagem, essas grandes homenagens ao presidente venezuelano. Meio-dia 16, pessoal. Programa Gente que Fala no ar, edição de quinta-feira. Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Rádio 365, sua rádio de todos os dias, também com transmissão aqui pela OTV, a TV da internet e redes sociais. Doutora Sara, para falar aqui sobre números seguintes. Jovens negros e pardos estão 10 anos atrás dos estudantes brancos no acesso e conclusão do ensino médio no país. É o que mostra um levantamento do Todos pela Educação, com base em dados do IBGE entre 2012 e 2022. O estudo aponta que, em 2012, 73% dos jovens brancos de 15 a 17 anos de idade frequentaram ou concluíram o ensino médio, patamar só alcançado pelos negros em 2022, ou seja, 10 anos depois, tá aí a diferença. E ainda revela que apenas 6 em cada 10 jovens pretos de 19 anos concluíram o ensino médio no Brasil. O que esse estudo, o que esses índices, o que essa discrepância, doutora Sara, nos aponta, nos revela? Certamente, esses índices não dizem novidade para ninguém, né? Acho que para qualquer pessoa que acompanha a imprensa, você não precisa acompanhar nenhum estudo específico, né? Sabe que os negros compõem aí a base da nossa pirâmide social e todos os marcadores que ditam aí restrições, que ditam, impõem aí a falta de acesso, né, a serviços básicos, e não seria diferente aí, isso influi diretamente na formação, né, na formação no ensino, no nível de formação. Então, é isso. Eu trago aqui, e felizmente hoje, os nossos estudiosos há algum tempo têm dito aí do racismo estrutural, não é? Então, o próprio Estado, ele dialoga com esses índices, não propiciando elementos necessários para, por exemplo, que o negro, ao acessar a universidade, permaneça. E não só o negro, né? É que, como isso está interseccionado à questão social, então ao pobre e ao negro. E eu tenho, desde que eu assumi a Comissão de Direitos Humanos, há uns 13, 14 anos, eu tenho me relacionado, estou em São Carlos, nós temos aqui 2 grandes universidades, USP e UFSCar. A UFSCar, há muito tempo, foi uma das pioneiras na aplicação das cotas, e nós vemos que há uma questão aí muito séria, que é de política de permanência dos estudantes pobres e negros, e índios e LGBTQIA+, aqui nas universidades. Então, não adianta só o ingresso do jovem, é preciso dar meios para que esse jovem... muitos cursos são integral, então o jovem precisa ter alimentação, o jovem precisa ter moradia, e o jovem precisa ter também um suporte psicológico. Eu tenho, recentemente, há uns 6 meses, um jovem negro e trans se suicidou, mas não é raro você ver isso tanto na USP quanto na UFSCar, e uma universidade que tem um curso de psicologia. Eu pergunto, você fazendo parte de uma população que tem restrições financeiras e que 70% dos jovens que são mortos por violência, são mortes violentas, eu esqueci o termo agora, e também alvo de ações policiais, são negros. Então, como é que esse jovem chega para... como é que ele consegue dialogar com esse novo cenário em que ele precisa estar bem para produzir intelectualmente? Então, é preciso também incluir aí nesse caldeirão de acessibilidade e permanência a questão psicológica, do tratamento psicológico. Ou nós não vamos ter. E é importante que o nosso Estado entenda que desenvolvimento está diretamente relacionado com
o nosso nível de formação, né, dos nossos jovens, e sendo composto pela maioria negra, é simples. São duas pontas da corda, não é, doutora Sara? A gente observa, então, esse atraso do jovem preto em relação ao jovem branco, 10 anos de atraso aí neste nível, né, do ensino médio. Isso vai se refletir lá na frente, como você destacou, na universidade não basta ter a cota. O estudante preto acaba desistindo, porque não tem estrutura financeira para aguentar aquilo, a família não tem estrutura financeira, não tem o dinheiro para o transporte, não tem o dinheiro para alimentação, se passa o dia inteiro na faculdade, acaba que desiste. É esse o ponto, né? Exato. E é importante também sopesar que, felizmente, os nossos jovens já provaram que o acesso à cota... Eu era contra cotas. Eu fui estudante universitária em universidade pública, na Unesp, há quase 25 anos atrás. Eu fui uma única mulher negra da minha turma de Direito. E eu era contra, porque eu falei, nossa, enfim, por tudo que vocês já sabem. Quando eu entrei nos Direitos Humanos, foi a aproximação da universidade pública, novamente, eu voltei para fazer alguns trabalhos, que me convenceu. A forma como o estudante que chega sem meios na universidade e o que permanece, ele ferozmente e com voracidade, ele corre atrás das suas limitações, né? Em reparar ali o que lhe falta. Então, a cota é só uma porta, é só uma frecha para que ele entre. Quem não alcançar o nível não permanece. Então, é preciso também que a universidade tenha sensibilidade. Eu vejo isso em alguns professores, alguns que eu tenho até na minha... como amigos pessoais, tem um professor de matemática aqui, o Marcelo, que ele faz turmas extras ao sábado para dar essa complementariedade. Enfim, acho que determinadas questões não basta nem só o Estado, são questões de toda a sociedade. Procurador Rui Fernando, para repercutir aqui, eu tinha destacado apenas 6 em cada 10 jovens pretos de 19 anos concluíram o ensino médio no Brasil em 2022, né? Aí a informação boa, se é que a gente pode apresentar desta forma, nesse grupo especificamente, a taxa de conclusão dobrou nos últimos 10 anos, passando de 32%, quase dobrou, né, para 61%. Ainda assim, o índice atual é menor do que o de jovens brancos em 2012, né? Então, tem muita coisa a ser feita, né, procurador? Sim, tem muita coisa, né? A doutora Sara pontuou, eu acho que é umas questões bem importantes. Eu acho que é importante a gente lembrar que o fim da escravidão no Brasil, ele jogou na rua, sem trabalho, milhões de homens e mulheres africanas e afrodescendentes. A gente tinha, até os anos 30 e 40, legislação brasileira dizendo que tinha que embranquecer a população brasileira, que tinha que se melhorar o aspecto biológico com uma ligação à Europa. Era proibida, inclusive, a imigração para o Brasil de pessoas que fossem africanas. Então, assim, não são coisas antigas, né? São coisas que estão meio próximas da gente ainda. E o resultado disso em vários casos, uma miséria geracional, onde gerações seguidas de pessoas afrodescendentes não têm acesso à educação e a emprego. Eu tenho, sei lá, acho que 60% dos meus amigos que são afrodescendentes são as primeiras pessoas nas famílias que fizeram faculdade graças às cotas. Se não fossem as cotas, eles não teriam conseguido chegar na faculdade. O Ministério Público do Trabalho, ele fez um trabalho, entrou com várias ações nos anos 2000 contra bancos, demonstrando por meio de estatística que não havia a proporção em cargos de gerência e chefia de pessoas negras. Isso foi meramente uma questão estatística, se obteve e viu que era 2% de pessoas que eram negras, mas a ação acabou não vingando porque não se entendeu como é que isso podia ser resolvido, mas isso é uma coisa que já é antiga. Eu acho que é interessante a gente observar que você tem cota, né, no serviço público. O último concurso do TJ teve cota, o concurso do MPT também tem cota para pessoas negras e também cotas para pessoas com deficiência, né? Então, assim, as políticas públicas que existem de inserção de pessoas afrodescendentes, pessoas com deficiência, estão quase todas centradas na máquina pública.
Acontece que com a terceirização que a gente tem hoje, praticamente refreada, e com organizações sociais que assumem serviços públicos e não são obrigadas a cumprir, por exemplo, a cota de afrodescendentes, toda essa iniciativa vai se perder por conta da livre iniciativa. Então, tem que ter política pública também para fazer com que se estimule a contratação de pessoas afrodescendentes, né, e para tentar equilibrar essa situação, né, onde a maior parte da população, mais de 50%, doutora Sara me corrija se eu estiver enganado, tem acesso a menos de 2% dos cargos de chefia e a menos de 10% dos cargos médios. Kleber Carrilho, seu entendimento. Eu vou destacar um aspecto importante nessa notícia e nessa discussão. Note que a notícia diz que esses dados são demonstrados por uma ONG, Todos pela Educação, baseada nos dados do IBGE. Há um grande problema do desenvolvimento de políticas públicas no Brasil, que primeiro, uma falta de dados, e às vezes essa falta de dados é intencional para que não haja políticas públicas. Então, eu deixo os dados... isso aconteceu no último governo, por exemplo, quando não houve nenhum esforço para a gente ter um censo, que é o mínimo de dados que a gente precisa da população. Agora, veja só, nós temos tecnologia hoje para acompanhar quase em tempo real quais são os problemas do abandono de cada um desses alunos, quais são os problemas reais que essas pessoas estão tendo. Não a cada 10 anos, olha, houve uma evolução nos últimos 10 anos, houve isso não resolve o problema. E se nós temos tecnologia e temos como tratar esses dados, talvez a grande revolução que o Brasil precisa em várias áreas, e essa é uma delas, é na utilização, primeiro na obtenção e na utilização dos dados para que as políticas públicas ocorram. Porque é algo vergonhoso para um país com a capacidade tecnológica que o Brasil tem, e principalmente alguns estados em que isso é mais presente, a gente não saber por que uma criança ou um adolescente não está indo à escola. Nós não temos essa informação. Nós vamos ficar sabendo quando há alguma informação na Secretaria de Educação no final de um ano. Como é possível a gente tratar as coisas dessa forma? Nós temos tecnologia para controlar o consumo da água para te cobrar a sua taxa, temos tecnologia para ter o seu imposto de renda em tempo real sendo monitorado, e a gente tem tecnologia para saber se um aluno tem ido ou não à escola, e por quê, e como ativar os diversos aparelhos do Estado para fazer com que ele possa ser acompanhado. Então, eu acho que tem todos esses problemas históricos, como diz o Dr. Rui, tem toda essa questão da observação da realidade dessas pessoas, como disse a doutora Sara, mas, principalmente, nós precisamos de inteligência estratégica do Estado para que isso ocorra, para que isso seja resolvido da melhor forma, embora nem sempre há interesse. Você quer dizer o seguinte, Kleber, a gente, para lidar com o inimigo, a gente precisa conhecê-lo. E para que a gente possa conhecê-lo, a gente precisa lançar mão de algumas ferramentas. No caso aqui, é o levantamento, são as pesquisas. A gente sabe onde é que estão os problemas. A gente tem que usar desses dados para a elaboração das políticas públicas. Esse é o caminho, mas infelizmente não acontece. E tem que usar de verdade, porque a professora do ensino estadual, ela lança as faltas dos alunos no final de cada mês, ou a secretaria, no final de cada mês, ou no final de cada semana, não sei exatamente como está em cada estado do Brasil. Então, e esse aluno desiste da escola e nós não temos nenhuma informação, ou nós não desenvolvemos nenhuma política pública específica. Mas há um caso ali, há um outro caso ali, mas nós não temos nacionalmente desenvolvimento de uma forma de lidar com esses problemas. A gente tem dados que são divulgados a cada 10 anos e que teorizam, olha que triste, que país terrível que nós temos. Complicado. Se me cabe brevemente... doutora Sara. Sim. Brevemente uma fala, isso vem a somar na fala do Dr. Kleber, que eu tenho falado muito com assistentes sociais, a dificuldade que elas têm de saber
quantas crianças negras foram atendidas vítimas de violência doméstica. Então, assim, acho que as coisas começam no município, sabe? E precisa ter essa sensibilidade do gestor, para falar, tá, a hora que for atender uma criança ou uma mulher na delegacia, quem é negra, quem não é. E aí, mais uma coisinha que eu vou deixar para que vocês reflitam, e isso é importantíssimo também, e diz sobre esses dados que são levantados, da veracidade, né? Da tradução da realidade, que nós temos aqui uma sociedade muito miscigenada. Então, hoje, em razão das cotas e tudo mais que as pessoas veem como benefício, muitos que se declaram negros, e podem se declarar, que bom que se declaram, socialmente não são vistos como negros. Então, há mulheres que se declaram negras e que a gente tem visto aí nas faculdades de medicina e tudo mais. E muitas pessoas que não se declaram negras são negras. Enfim, é uma questão que o Estado precisa resolver, né, para que nós possamos ter índices que traduzam também a realidade da nossa população negra. E que o censo que está sendo realizado nesse momento traga todas essas informações, porque já passou da hora, né? 12h31, a gente prossegue por aqui com o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet e redes sociais. Rogério, a ética médica é regulamentada pelos conselhos federal e regionais de medicina. Desta forma, as regras devem ser obedecidas. Em relação à gestão administrativa e financeira, o médico deve entender que isso funciona como qualquer outra empresa, embora a maioria dos médicos desconheça questões básicas como quanto o consultório ou a clínica faturam, quanto é o seu custo fixo, qual é a sua rentabilidade. Além disso, no que diz respeito às ações de marketing, é preciso muito cuidado, porque existem regras próprias, não só do Conselho Federal de Medicina, mas também dos próprios CRMs, ou seja, os conselhos regionais. Para destacar aqui que este texto é um trecho de um texto extraído de um artigo do próprio Rogério Magalhães, publicado no site da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, que faz parte de um trabalho, de um evento que vai acontecer e que o Rogério vai contar já aqui no programa Gente que Fala. Mas a pergunta inicial é a seguinte, Rogério, um médico pode ser gestor e implantar ações de marketing sem esbarrar em questões éticas? Tem gente que só sabe fazer a parte médica também, né? E não tem, como eu destaquei aqui no texto que eu li, que é seu, na verdade, não sabe fazer a parte administrativa. Enfim, antes de eu falar do meu assunto, eu queria só voltar aqui, Sara, ainda bem que esse assunto, doutora Sara, está vindo à tona, porque assim, há 10, 15 anos atrás não se falava, né? Isso era um tabu, de falar dessa parte dos negros. Eu fico muito feliz, isso está toda hora vindo à tona, não só na parte política, mas na parte do esporte. Nós vimos recentemente aquela polêmica do Vini Júnior, enfim, mas que bom que a gente está trazendo esse assunto também aqui na pauta, porque é algo que também me incomoda muito, quando a gente tem essa discriminação e esse racismo aí com os negros. Mas, enfim, voltando para o meu assunto agora, Mauro, realmente os médicos, eles podem sim começar a fazer esse marketing de forma correta, de forma dentro da legislação, de forma dentro do CFM, dentro do CRM, dentro da própria especialidade. E assim, há 20 anos, né, há 20 anos eu trabalhei em 3 multinacionais com a indústria farmacêutica, então assim, eu tinha muito contato com o médico, eu sabia muito dessa dor da necessidade. Há 10 anos que eu faço mentoria exclusivamente para os médicos e para o pessoal da área da saúde. E hoje, Mauro, eles começaram a enxergar que as redes sociais, que o marketing digital faz parte do negócio e da carreira deles. Porque assim, é um meio de você levar uma informação para quem às vezes não tem nem acesso àquela informação, não tem condições nem de pagar uma consulta ou de ter um plano de saúde para chegar até aquele expert, né? Até aquela informação. E isso é o nosso maior desafio, é você, primeiramente, mudar o mindset do médico, ele entender que as mudanças fazem parte hoje do mundo corporativo e eles têm uma profissão como qualquer outra profissão, apesar de ser uma profissão muito nobre e que salva vidas. Mas eles começaram a entender também que dentro do digital, eles podem sim se posicionar, eles podem sim ganhar autoridade, eles podem sim distribuir conteúdo. Logicamente que tem algumas coisas que não pode, mostrar o antes e depois do paciente, prometer cura, enfim, outros assuntos que muitos fazem de forma errônea, mas que os órgãos ficam vendo, os próprios colegas muitas vezes denunciam aquilo que eles estão fazendo de forma errada. Mas hoje, com a nossa
mentoria, né, que a gente faz aí há 10 anos com os profissionais, a gente tem toda uma estrutura que a gente mostra que o marketing é, sim, uma grande parte do negócio dele. Que a administração, porque olha só, os colegas aqui entenderem, como é que o médico ele pensa hoje? Ele tem 3 funções do negócio dele, como qualquer outro negócio, um consultório, uma clínica, é um negócio, mas ele não sabe discernir se ele é o artista, se ele é aquele profissional que só entrega o serviço, que só entrega a consulta, se ele é o gestor de processos, gestor de pessoas, gestor financeiro da empresa dele, se ele é o líder, se ele lidera aquela empresa, ou se ele é um empreendedor, se ele consegue enxergar outros negócios dentro do ecossistema saúde, outros serviços que ele pode oferecer dentro da clínica ou do consultório dele, se ele consegue realmente agregar. E quando eu faço essa pergunta para o médico, ele fala assim, Rogério, eu acho que eu estou tentando ser os 3, eu não estou sendo nenhum dos 3 bem feito, porque ele não foi preparado para isso. Ele não foi preparado para falar de marketing. Quando eu falo de marketing para ele fala assim, não, mas não vou fazer dancinha no TikTok. Não, doutor, dancinha no TikTok é para minhas 3 filhas que são adolescentes, né? Mas assim, não é fazer dancinha no TikTok. É você começar a posicionar a sua carreira aonde está a população, onde as pessoas podem ver, porque assim, queira ou não queira, hoje a rede social tem um lado bom e tem um lado ruim. Tem um lado bom porque, assim, igualou os profissionais poder chegar no seu consumidor final, no seu persona, que a gente chama, porque antigamente só os médicos que tinham muito dinheiro, que tinha famosa anúncio nas páginas amarelas, televisão, outdoor, então não é todo médico que conseguia colocar a sua carreira em evidência. Hoje não, com a rede social, quanto o médico mais famoso, como o médico que está começando agora, ele tem acesso a qualquer informação e acesso ao mesmo consumidor. Apenas ele tem que realmente organizar o processo dele. E aí, com esse trabalho que a gente faz com o médico, ele começa a entender a carreira dele também como negócio. Então, assim, existe a parte, não é um sacerdócio. Se ele quer fazer um trabalho social, eu concordo, até apoio, ele tem um trabalho social dele, mas a clínica dele, o consultório dele, é um negócio, é uma empresa. Precisa ter processos de atendimento, processos comerciais, metas para a equipe, metas de atendimento, o NPS, né, que é a avaliação do atendimento dele. Então, quando ele começa a entender isso, ele passa a perceber que ele está fora do escopo, hoje, dos médicos que já fazem esse trabalho de forma profissional, que já tem essa mentoria, essa gestão, e ele passa a ser um artista, mas ele tem que entender que ele precisa saber sobre gestão e precisa saber sobre empreendedorismo. E é nisso que a gente começa a focar há mais de 10 anos. É por isso que eu estou aqui também hoje em São Paulo. A gente tem um programa de gestão e imersão. Nós estamos para a 4ª edição, a 2ª edição em São Paulo, e a gente atrai médicos aí de todo o Brasil, né? Hoje vai estar aqui com a gente, amanhã vai estar aqui com a gente Paulo Musi, que é um cara que talvez vocês conheçam, o doutor Paulo Musi, vai estar o doutor Doutor Rachid, a Érico Domingos Mantelli, que são nossos sócios nesse programa. Então, esse é o nosso trabalho de marketing com o médico, entendeu? Já já a gente fala a respeito, é o MedGest, né? Já já a gente fala e dá o serviço do evento, que vai acontecer agora a partir de amanhã e até o dia 5. Antes disso, Rogério, mas será que não tem muito médico com dificuldade de entender sobre o que ele pode fazer nas redes sociais, nos programas diversos, enfim, porque não pode fazer propaganda, você pode fazer o seu marketing, né? Aqui, por exemplo, no próprio Gente que Fala, a gente tem às quartas-feiras o nosso espaço aqui voltado para os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. O que os médicos fazem aqui, os especialistas? Oferecem conteúdo, né? Então, essa é a proposta, né? Para você fazer a sua gestão, fazer a sua, entre aspas, a sua propaganda, mas a gestão do seu marketing, né? É desta forma, oferecendo conteúdo. Mas pode ser que tenham muitas dúvidas em relação a isso, e aí o médico pensa, será que eu posso? Será que eu devo? É exatamente isso. Eles não sabem, assim, é uma parcela bem pequena, Mauro, dos médicos que estão nas redes sociais ou que fazem não só o seu marketing nas mídias digitais, mas quando eu falo marketing, não é só Instagram, só as redes sociais. Quando eu falo marketing, assim, não tem site, não tem Google Ads, não tem assim, o SEO de procura, não tem uma série de fatores que faz parte do marketing, não tem um planejamento da própria autoridade, do próprio produto, porque o médico, assim talvez como nós aqui, mas outros profissionais aqui não, porque aí é um órgão do Ministério Público, doutor Rui e tal, os médicos, como qualquer outro profissional liberal, ele é um produto. Então, se ele é um produto, ele tem que seguir os 4 P's do marketing. Ele é um produto, ele tem um preço, ele tem uma praça, ele tem uma promoção. Então, ele precisa saber vender-se, mas vender-se dentro das regras do CFM. Então, ele precisa realmente saber assim, puxa, isso eu posso falar?
Isso eu posso distribuir? Isso eu posso prometer? E eles não sabem disso. Eles não sabem. Sinceramente, assim, é uma coisa que eles não aprendem na faculdade, entendeu, Mauro? Então, existe essa dúvida muito grande. A gente faz essa orientação dentro das regras do marketing e do CFM. Bom, Rogério, então, Medgest edição 4.0, com você, Rogério Magalhães, mentor e estrategista em carreira médica. Você vai estar com os doutores Domingos Mantelli, Érica Mantelli e Tiago Alcântara, a partir de amanhã e até o dia 5, entre 8h30 da manhã e 6h30 da tarde, no Hotel Blue Tree Premium, Alameda Madeira, 398, Alphaville. É isso. É isso. É algo até legal aqui para os colegas entenderem também. Aqui, os meninos que não são da área da saúde, eu vim da área do ecossistema saúde, não sou médico, mas sou, como falei, sou gestor da área do ecossistema há muito tempo. É algo bem disruptivo, sabe? Porque, assim, a gente começa a despertar para o médico o quanto, muitas vezes, o consultório da clínica dele não cresce porque ele não tem processo. E aqui a gente não vai falar, porque os médicos eles sempre investem, assim, em fellow, em pós-graduação, em curso de especialização, sempre na área científica, que eu concordo plenamente que eles têm que investir, até porque isso aí é o que traz o bem para a sociedade, para a população, eles terem cada vez mais conhecimento. Mas como empresário, quando ele se vê como empresário, porque ele tem uma empresa, tem médicos que têm 100 funcionários na sua clínica, tem médico que tem 50 funcionários, 200 funcionários na sua clínica, né, que já tem uma clínica com vários outros médicos atendendo. Quando ele se vê dessa maneira, Mauro, eles estão totalmente, muitos deles, né, eu digo aí com uma parte bem grande, até porque eles não aprenderam isso na faculdade, como eu acabei de falar, eles se veem perdidos. Eles, Rogério, como é que eu faço? Eles não sabem nem o que é um DRE, nem o que é um ticket médio, nem quando eu faço a pergunta, quanto é que você ganha por hora, eles não sabem. Eles não sabem. Eles sabem assim, eu ganho tanto de plantão, ganho tanto do serviço público, tanto do meu consultório particular. Quando eu faço essa gestão, esse raio-x do negócio deles, é isso que eu chamo, eles começam a entender que eles precisam melhorar e otimizar o tempo e os processos deles. E é isso que a gente vai fazer durante esses 3 dias aqui, na verdade, são 3 dias aqui em Alphaville, mais um dia que vai ser na segunda-feira, que é uma visita técnica dentro da Clínica Mantelli, que o Domingos e a Érica são nossos sócios, foram meus mentorados desde 2016, e a gente vai fazer uma visita técnica para eles entenderem o que é o comercial, o que é a área de atendimento, todos esses processos. Faltando 18 minutos para 1 da tarde, a gente prossegue aqui com mais um tema para análise e debate dos nossos convidados de hoje. Procurador Rui Fernando, para falar sobre a declaração do presidente Lula de que não irá se comprometer em seguir a lista tríplice na escolha do próximo Procurador-Geral da República. Isso tudo foi visto por procuradores como um desestímulo à candidatura de integrantes do Ministério Público Federal, sinalizando um rompimento com a postura adotada pelos governos do PT no passado. Lula disse não pensar mais em lista tríplice para a sucessão de Augusto Aras. O critério será pessoal, de muita meditação, vou conversar com muita gente, disse o presidente Lula no mês de março. E após essa declaração, somente 3 subprocuradores se inscreveram na disputa até agora. Então, doutor Rui, a declaração do presidente Lula, na verdade, acirrou a corrida, então, de nomes, entre nomes, né, que buscam uma indicação por fora da lista. Foi o que aconteceu na escolha de Augusto Aras em 2019, por Bolsonaro, fora da lista, na recondução dele em 2021 também, né? Então, como é que isso deve caminhar no seu entender? Será que tem uma volta atrás do presidente Lula em olhar para a lista tríplice, como já aconteceu nas suas outras gestões? Pois não existe uma obrigação do presidente, do chefe do executivo, de seguir a lista tríplice, né? Até porque não existe uma regra, nem do Ministério Público, nem do CNMP, nem legal, dizendo que tem que ter essa lista tríplice. A lista tríplice ela é feita pela ANPR, que é a Associação Nacional dos Procuradores da República, que escolhe, dentre integrantes do MPF, quem vai liderar a carreira, né? Escolhe 3 pessoas que encaminha para o presidente, que acaba escolhendo. O governo anterior descumpriu, né? O PT ele havia seguido, desde que começou a ser eleito, havia seguido a lista tríplice. Se eu não me engano, também o FHC não seguiu, também indicou uma pessoa de fora. Então, assim, não existe uma obrigação legal de seguir. Entretanto, né, por força de um princípio democrático, por força até de respeitar, de valorizar a opinião dos integrantes do Ministério Público, que são as pessoas que, na verdade, vão estar sujeitas a muitas das coisas que o PGR vai fazer, se dava essa importância à lista tríplice.
A gente tem que ver também aqui uma outra dimensão, né? O MPU, que é o Ministério Público da União, ele é composto pelo Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então, nós somos 4 órgãos que nos unimos e formamos o MPU. O PGR também é nosso chefe. Eu tenho um chefe que é o Procurador-Geral do Trabalho, mas acima dele está o Procurador-Geral da República. E quem vota no Procurador-Geral da República são só os colegas do MPF. Então, assim, eles argumentam que faz sentido porque é o chefe deles também, né? Mas é o nosso chefe também e nós acabamos não votando. Então, assim, é a melhor democracia que existe? É o melhor modo que existe? Não, ele é falho, porque não representa a vontade de pelo menos um quarto, um terço, talvez, dos colegas que compõem o MPU. Mas é uma corrida que permite que se veja quais são as bases de quem está concorrendo, veja o que a pessoa propõe, o que ela pensa de Ministério Público, como é que ela pensa que é a relação com o Congresso, a relação com a presidência, a relação com a STF. Então, a gente tem uma transparência, né? Essas pessoas dizem tais coisas. Ao passo que uma escolha que é feita sem que se diga por que foi feita, ela acaba privando não só o Ministério Público, mas a população como um todo do método de escolha. Porque, assim, mais importante do que refletir a vontade do Ministério Público tem que ser uma pessoa que vá brigar efetivamente pela população, né? O PGR é a pessoa que vai estar impugnando atos do Congresso, vai impugnar atos da presidência, vai levar para o STF as questões que definem o rumo do país. E a gente tem visto aí, nos últimos anos, um ativismo judicial enorme. A gente tem diversas questões que não foram tratadas pelo Congresso ou foram tratadas de um modo que foi insuficiente, e quem acabou definindo efetivamente como é que ia se concretizar foi o STF, e isso, em muitos casos, por iniciativa da PGR ou por parecer ou por atuação da PGR em processos com outros atores que levaram até o STF. Então, é um cargo importante. Espero eu que o presidente Lula acabe reconsiderando isso, né? E que pelo menos considere a lista que está sendo feita, né? Porque assim, ele tem essa prerrogativa, mas pode ser que a pessoa que ele acabe escolhendo seja alguém que esteja realmente eleita, apontada pelos seus pares, que são os membros do MPF. Doutora Sara, a lista tríplice é a melhor maneira, é a maneira mais democrática ou mais correta de escolha do PGR? Deve ser por critério pessoal do presidente? A gente viu o que aconteceu com o PGR, o Augusto Aras, não impugnando nada do ex-presidente Bolsonaro, enfim. Como é que a gente deve caminhar nisso? Certamente, é a melhor que temos e é a mais estratégica, no sentido de assinalar para um órgão que é essencial para a manutenção do governo, do executivo, que há diálogo, há deferência. Então, veja, a lista é tríplice, e é possível, e nós sabemos, né, que haja aí uma aproximação do executivo no sentido de, pelo menos um nome que o presidente deseja chegar lá. Então, a gente vê isso aqui nos tribunais estaduais. Então, para a vaga do quinto, por exemplo, que nós, agora nessa gestão estadual, nós trabalhamos ativamente para inserir na lista pelo menos 2 nomes de negros, pessoas negras, uma mulher e um homem. Mandamos 6 nomes e aí o tribunal... Mas nós vemos aí um movimento no sentido de assegurar que pelo menos um nome seja forte para quem tem poder ali, né? E seria mais estratégico, né, e diplomático. E realmente é um cargo poderosíssimo e essencial. Nesse sentido, como bem colocou o doutor Rui, felizmente nós tivemos aí, nessa ausência de um quadro forte, independente, né, como foi no governo passado, nós tivemos aí a presença do STF para suprir aí algumas lacunas. Kleber Carrilho, seu entendimento. Lista tríplice é o melhor caminho? Eu acredito muito que haja necessidade de uma definição mais clara do caminho mais democrático, inclusive com a participação de todos os chefiados pelo
PGR nesse processo. Agora, o que a gente precisa observar, inclusive hoje saiu aí a nomeação, a indicação, né, de Zanin para o STF, o que a gente tem que entender também é que a condição política em que está o presidente Lula neste momento é extremamente instável. E o presidente Lula é um político muito ligado à ideia de uma política pragmática, de uma realpolitik. Então, ele vai fazer o que estiver mais próximo da estabilidade para o governo dele. Por mais que as pessoas às vezes digam, não, mas vai trair a lista tríplice, ele está muito mais preocupado com a governabilidade, com a manutenção do poder, do que com essas outras esses outros detalhes que a República tanto precisa neste momento. A relação entre os poderes, entre as instituições, essas relações estão muito complexas neste momento. Os últimos anos não foram bons. Eu estava escrevendo um texto há pouco sobre os 10 anos das jornadas de junho de 2013, e nesses 10 anos nós perdemos muito da estabilidade democrática que tínhamos. Então, é difícil prever o movimento que o presidente Lula vai fazer, mas tudo depende desse jogo de poder. As coisas estão ocorrendo, agora aliados do Lira acabam de ter as casas vasculhadas pela Polícia Federal, e tem a indicação para o STF, tem PGR, é uma salada de acontecimentos que é difícil prever o que vai ocorrer. Mas precisa de uma definição mais clara, se a lista tríplice tem que ser respeitada, se é apenas uma indicação, quem é que deve participar, se o Ministério Público do Trabalho deve participar também. Tudo isso precisa ficar mais claro no nosso ordenamento. Faltando 8 minutos para 1 da tarde, aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, também redes sociais, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Kleber, continuo com você para falar sobre o próximo tema. O plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar o ex-presidente Fernando Collor de Mello a 8 anos e 10 meses de prisão em regime inicial fechado na ação em que ele é acusado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa na Operação Lava Jato. O ex-senador teria recebido 20 milhões de reais em propinas por crimes envolvendo a BR Distribuidora. Além de Collor, foram condenados Pedro Paulo Bergamaschi de Leone Ramos, amigo e operador particular de Collor, e Luiz Pereira Duarte de Amorim, diretor financeiro das empresas do ex-senador. O que é que simboliza politicamente essa condenação de Collor a 8 anos e 10 meses de prisão? Estamos falando do ex-caçador de Marajás, né? Tem mais uma coisa interessante aí, né? A Lava Jato contra um bolsonarista, claro, um bolsonarista de final de mandato, mas a criação e o criador se relacionando de forma meio confusa neste momento. É claro que o ex-presidente Collor se tornou bolsonarista a partir do segundo ano de governo de Bolsonaro, não é um bolsonarista raiz, não é um aliado de primeira hora da Operação Lava Jato, mas é no mínimo curioso ver isso. Agora, o que mais me deixa curioso é que esse relacionamento do ex-presidente Collor com a BR Distribuidora ocorre durante o governo Dilma. Não sei se vocês compreenderam, né? Me parece que a relação era anterior, remontava o próprio governo Collor, mas o momento deste caso é ali uma indicação pessoal dele para a presidência da BR Distribuidora. Então, notem como a República, né, o Brasil tem dessas coisas confusas. O ex-presidente Collor indicando um presidente, e me parece um ou dois diretores, da BR Distribuidora, uma subsidiária da Petrobras, durante o governo Dilma. É algo
bastante interessante para mostrar como é que funcionam as coisas. Agora, é algo exemplar, mas, ao mesmo tempo, talvez seja um dos momentos aí de finalização da Lava Jato como operação, né? Então, talvez seja essa tentativa de criar um fato como esse para dizer, olha, a operação realmente pode ficar nas páginas das anedotas da nossa vida política. Talvez seja isso. E você falou de Operação Lava Jato, e aí se contrapondo com um bolsonarista, que é o ex-senador Collor de Mello, e vamos considerar também o que Bolsonaro já disse lá atrás, né? Que ele acabou com a Operação Lava Jato porque no governo dele não havia corrupção. Mas é curioso, eu vi a entrevista do Deltan Dallagnol ao Roda Viva esses dias, e ele tentando se explicar ali. Nós temos um problema, também escrevi um texto a respeito disso esses dias, nós temos um problema que é uma geração nós não soubemos formar líderes, mas a geração ali dos 40 aos 50, na qual eu me incluo, tem péssimos líderes políticos. Eu acho que a gente não teve uma boa escola de liderança, os partidos não se preocuparam com isso, as instituições da República muito menos, e nós temos muita gente ruim, né? Então, quando a gente vê esse povo todo brigando ali, Operação Lava Jato, esses líderes resultantes das jornadas de junho, e aqui eu não estou tirando meu papel de cientista político, e estou olhando um pouco como cidadão, que coisa, né? O que o Brasil fez, né? Criou um bando de gente pouco preparada e muito mimada, né? Então, assim, os homens de 40 a 50 que se entregam para a liderança política neste momento, a maioria deles são motivos de piada. Eu acho que eu não vejo exceções aqui, não, nem à esquerda nem à direita. Eu acho que a gente está vivendo uma péssima geração. Mas o que me dá esperança é que as mulheres de 30 e poucos, mesmo as de 40 e poucos, mas que estão se apresentando para a vida pública, têm muito mais competência do que esses homens. As mulheres de 30 e pouco, de 40 e pouco, que é o caso de Sara Bonini, a gente vai ter que se despedir aqui, porque o tempo do programa já se esgotou. Sara, sua fala final, sua despedida bem breve. Obrigada. Então, a minha despedida vai ser um complemento aí do Dr. Kleber para dizer, faltaram boas bandas de rock e talvez boas companhias de teatro. Deixar um abraço aqui para minha amiga Albergaria, da Companhia Latão, que eu sigo há 30 anos. É isso. Abraço, obrigada, foi ótimo. Sempre um prazer estar com vocês. Obrigado, doutora Sara. Kleber Carrilho, sua despedida. Grande abraço a todos, um grande prazer estar com vocês novamente e vamos em frente, temos muito a fazer pelo Brasil. Procurador Rui Fernando, sua despedida. Eu concordo com o Kleber e eu acho que o que ele fala tem a ver também com o que fala a doutora Sara, né? Talvez esses homens mimados tenham um recorte aqui que são homens brancos mimados, né? Homens brancos, cis e hétero mimados. E talvez isso seja a maior prova de que tem que ter mais gente participando das coisas, né? Tem que ter afrodescendente, tem que ter a pessoa trans, tem que ter LGBTQIA+, tem que ter todo mundo participando para dar a chance, né? E também para quebrar o nosso mimo, né? No qual, infelizmente, eu acabo me incluindo também, porque eu estou nessa faixa geracional que o Kleber falou. Agradeço o chamado aqui, espero que a gente possa se ver de novo. Abraço a todos e a todas que estão aqui com a gente. Rogério Magalhães, sua despedida. Fico muito feliz pelo convite, mas fico mais feliz ainda, porque eu passaria o dia todo escutando o Dr. Rui, o Dr. Kleber e a doutora Sara, porque são postos de conhecimentos aí que nós estamos precisando. Muito bom participar aqui. Não tinha totalmente a ver com a minha área, mas, assim, com a aula que eu tive aqui, esses três são maravilhosos. Parabéns para vocês três. E eu quero ter mais contato com vocês, eu quero aprender mais. Obrigado. Boa sorte aí no seu evento. Rogério, a gente vai colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala, de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, a parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. O agradecimento em nome de toda a nossa equipe, estiveram com a gente hoje, Dr. Rui Fernando Gomes Leme Cavalheiro, procurador do Trabalho, tutor e professor da Escola Superior do Ministério Público da União, associado do MPD. Sara Bononi, doutora Sara Bononi, advogada, escritora, conselheira seccional e ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos e da Igualdade Racial da OAB São Carlos. Rogério Magalhães Júnior, mentor e estrategista em carreira médica, ele é diretor executivo da RMA Treinamentos. E o Kleber Carrilho, cientista político, professor universitário, pesquisador em ciência política da Universidade de Helsinki,
na Finlândia. Programa Gente que Fala, gente. Sempre uma realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação, Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Lucas Neto está voltando agora, ele vem com o programa O Melhor para a Melhor Idade, bom programa aí para você, Lucas, a gente se despede por aqui para voltar amanhã pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet e redes sociais. Boa tarde, tchau, um abraço.